Olá, juventude! E aí, preparados para falar sobre Absalão? Absalão, assim como Amnon, que a gente falou semana passada, também era filho do rei Davi. O rei para ter filho complicado, né? Mas vamos lá. A gente vê, pelo texto bíblico aqui, que Absalão, depois do que aconteceu com a sua irmã Tamar, ele ficou 2 anos nutrindo o sentimento de ódio, de ressentimento e de vingança contra o seu irmão Amnon. E ele desejou fazer vingança com as próprias mãos. Então, ele tramou um plano para tirar a vida de Amnon, o que ele concretizou. Imagina, ele teve 2 anos inteiros para poder se livrar desse sentimento. Mas não, ele nutriu ainda mais e concretizou esse ato também abominável de tirar a vida do seu irmão. Então a gente vê aí como tudo começa no nosso coração, deixando que o nosso coração se contamine com esses sentimentos ruins. A gente também vê que Absalão, ele não se contentava com o que ele tinha, não. Ele queria mais, ele queria uma posição que ele não tinha. Absalão era príncipe de Jerusalém, ele usufruía de todas as regalias que o reino poderia proporcionar a ele. Ele era herdeiro de um grande reino, próspero, vitorioso. O que mais ele poderia querer? Ele queria o lugar do seu pai. Ele queria ser rei em Jerusalém. E aí ele começou a tramar um plano para retirar Davi do trono de Jerusalém. Ele queria a morte do seu pai. Usou pessoas, manipulou situações para atingir o seu desejo. A gente vê aí que durante 4 anos, não foi de uma hora para outra não, ele ficou 4 anos maquinando esse desejo no seu coração. Ele ficava ali adulando todas as pessoas que iam buscar conselhos do rei, ele ficava adulando as pessoas para conquistar a simpatia dos moradores do reino. E aí, ao final de 4 anos, ele começou a concretizar o seu plano de tomar o trono do seu pai, e ele desejou a morte de Davi. Olha a que ponto Absalão chegou para concretizar o seu desejo de tomar o trono de Jerusalém, de tomar o lugar do seu pai, tomar um lugar que não era dele por direito. Afinal de contas, o seu pai estava vivo, mas aí ele começou a arquitetar esse plano. Então a gente vê aí que ele era um cara, além de vingativo, era um cara orgulhoso, era um cara que queria mais do que ele tinha, era um cara que queria sempre mais, queria poder, queria estar acima das outras pessoas. Tudo isso porque ele deixou esses sentimentos entrarem no seu coração. Olha só o que diz a palavra de Deus lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Absalão deixou raiz de amargura entrar no seu coração. Absalão se deixou ser aconselhado por pessoas que também tinham más intenções. Por isso que a gente também tem que tomar cuidado de quem a gente se cerca. Absalão ouviu Aitofel, que deu conselhos errados para ele, né? E ele fez o que ele não deveria fazer. Assim como Amnon também lá ouviu seu amigo Jonadab para fazer mal à sua irmã. Daí a importância da gente se cercar de pessoas que têm bons pensamentos, que têm boas atitudes, pessoas inclinadas para o bem, que buscam ao Senhor, porque certamente essas pessoas vão nos influenciar a também fazer o que é certo. Então, que a gente cuide do nosso coração, que a gente não deixe raiz de amargura entrar no nosso coração, que a gente não se contamine e também não contamine as outras pessoas. Que nós estejamos sempre debaixo da orientação do Senhor, buscando sempre o bem.